Graça e paz. Pedindo então a intercessão do, do beato Carlos da Áustria e da sua esposa Zita, a serva de Deus, falamos aqui sobre a vida sexual no casamento. Como Deus deu ao casal humano a missão de gerar os filhos, crescei e multiplicai, dado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, fez o sexo como instrumento de procriação e de amor do casal, colocando nele um prazer justo e saudável. E mais, para fortalecer a união e o amor do casal, fez do sexo também o meio mais profundo da manifestação do amor conjugal. O ato sexual é como que a celebração do amor conjugal. A liturgia do matrimônio. Olha que beleza, olha que palavra bonita. A liturgia do matrimônio. Na verdade, a relação íntima entre marido e mulher é o maior sinal de todas as comunicações possíveis entre dois seres humanos. E é maravilhoso pensar que no ápice desta celebração do amor, o filho é concebido. Ele não é somente a carne e o sangue do casal, mas principalmente o fruto do seu amor. Isto dá ao sexo, no plano de Deus, uma dignidade imensa, o torna sagrado quando está aberto a uma nova vida. Sem isso, torna-se profano. Então, é a abertura à vida que torna sagrado e não profano. É por isso que a igreja não aceita que a criança seja gerada num tubo de ensaio frio nas mãos de um técnico de laboratório. O catecismo da igreja ele ensina que a vida sexual ela é legítima e adequada aos esposos. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Testemunham e desenvolvem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A terrível desvirtuação do sexo é lamentável, porque ele foi criado por Deus para dar ao casal humano a unidade, a alegria e os filhos. A atração sexual ela foi colocada no homem e na mulher por Deus. Entenda, é importante nós reconhecermos isso. A atração sexual que o homem e a mulher, o esposo e a esposa devem ter um pelo outro, isso foi dado por Deus. É lícito, é maravilhoso, tem que acontecer. E se não está acontecendo, nós temos que pedir em nossas orações para que o Senhor renove isso. Por quê? É para ser uma capacidade para amar o outro como ele ama e gerar os filhos de Deus. Mas, por causa do pecado original, pode se tornar, sem a graça de Deus, um modo apenas egoísta de se satisfazer, usando-se e às vezes abusando-se do outro, coisificando o outro. Em um discurso proferido ali no dia 29/10/1951, o Papa Pio XII, hoje São Pio XII, disse palavras esclarecedoras sobre a vida sexual dos casais. Escuta isso, abra bem os seus ouvidos agora. O próprio Criador estabeleceu que nesta função de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Vemos nessas palavras ditas há mais de tantos e tantos anos aí, que a igreja ela reconhece a grandeza e a legitimidade do sexo e do prazer que ele proporciona ao casal unido em matrimônio. No entanto, deve haver uma moderação justa, que esteja de acordo com a dignidade da pessoa humana. O uso da faculdade de procriar pelos casais não é pecado, e nem é pecado buscar o prazer sexual legítimo. Deus colocou um grande prazer neste ato para garantir a existência da espécie humana.
Se não houvesse esse prazer, os esposos poderiam deixar de lado a procriação e o mandamento, crescei e multiplicai. Poderia deixar de ser cumprido. Todo instinto que Deus colocou em nós tem suas finalidades, uma imediata e outra final. Por exemplo, buscamos o alimento pelo prazer de comer, mas a finalidade é saciar a fome. Quem come apenas por prazer desvirtua o alimento e acaba lhe fazendo mal, e, consequentemente, mal ao corpo e ao espírito, por conta do pecado da gula. Alguns romanos tinham o seu vomitatorium, onde devolviam a comida a fim de poderem comer mais, apenas pelo prazer. E hoje a gente não vê que não é diferente, né? Há aquelas pessoas que sofrem aí, que comem desregradamente, só pelo prazer, e depois colocam tudo para fora de novo. E a gente vê muito isso também entre os jovens, não é mesmo? Mas seguimos com a leitura. O sexo, da mesma forma, não pode excluir o fim da procriação sem ser desvirtuado. Por isso, a abertura à vida. Quando ocorre uma ejaculação, cerca de 300 milhões de espermatozoides são lançados em busca de um único óvulo para fertilizá-lo. Essa imagem extraordinária, gigantesca, mostra a grandeza do ato. Impedir isso de maneira artificial ou voluntária seria uma grave ofensa à natureza do Criador. As palavras do Papa Pio XII, hoje São Pio XII, colocadas acima, não significam que a legitimidade do prazer sexual e até mesmo os seus benefícios devam gerar um culto ao prazer. Ao falar do ato sexual, o mesmo Papa disse também aos casais: bani da vossa mente esse culto do prazer, e fazei como melhor puderdes para impedir a difusão de uma literatura que seja obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, de dirigir e de tranquilizar. Essa alocução ele deu no dia 20/12 de 1951. A busca do prazer sexual legítimo ajuda o casal a vencer situações difíceis que a vida conjugal apresenta. Ele pode ser uma ajuda para o casal enfrentar e superar conflitos, o cansaço da caminhada, a monotonia do dia a dia, né? Vários especialistas têm destacado o valor da harmonia sexual para a saúde mental e afetiva. No ato sexual, há que se harmonizar a busca do prazer com a doação íntima de si mesmo ao outro, pois esses dois impulsos não são opostos e devem ser integrados. Quanto maior for a comunhão humana e espiritual do casal, tanto mais alegria e satisfação terão no ato sexual. E isto aumentará o desejo de se doarem cada vez mais mutuamente. A vida sexual é parte natural da vida do casal, não é algo à parte. O ato sexual é o ato próprio do casal que se ama. Aquele que realiza uma relação sexual com uma prostituta está preocupado apenas com o prazer, o seu próprio prazer, o seu egoísmo, o seu ego, e não tem qualquer compromisso com ela. Acabada a relação, paga e vai embora. Ele não se importa se amanhã essa mulher vai estar grávida, doente, passando fome. Não lhe interessa. Ele pagou pelo serviço. Olha, que triste essa situação. Veja, isto é sexo sem amor, sem compromisso de vida, sem uma aliança. Chama-se prostituição. E isso acontece também quando não se tem uma aliança, como diz o Catecismo da Igreja Católica, de uma comunidade de vida, que só se dá no sacramento do matrimônio. Então, esse exemplo que foi citado sobre a prostituição, cabe quando um namorado tem relação sexual com a sua namorada, cabe quando um noivo tem relação sexual com a sua noiva. Eles não instauraram uma comunidade de vida perpétua ali, que só se dá no sacramento do matrimônio. E é por isso que o amor humano ele não tolera a experiência.
De fato, quando a Sagrada Escritura fala, vamos pegar lá Abraão, né? Quando Abraão ele tem relação íntima com a sua esposa, é dito que Abraão conheceu sua esposa Sara. Mas quando Abraão comete um adultério porque tem relações com a escrava, né? É dito que Abraão ele se aproximou. Ele não a conheceu, ele se aproximou, porque ela não é dele e ele não é dela. Mas quando é com a esposa, ele a conheceu. E conheceu de forma completa, intimamente. Repito, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Louvado seja Deus pela vida sexual dos casais, que sejam restauradas, né, em nome de nosso Senhor Jesus, pela graça do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos continuar com a leitura da vida sexual no casamento.